Bom dia, alunos! Mais uma semana se iniciando, hoje, 19 de abril de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje também está dando início ao nosso segundo bimestre. Para nossa aula de hoje, nós vamos falar um assunto que é sobre o feriado da semana, que é do dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Ele foi patrono da odontologia no Brasil. Vamos aprender um pouco o que levou à sua morte, o porquê do dia 21 de abril ser feriado e entre outros motivos e outros pontos importantes da sua pessoa. Seu nome completo era Joaquim José da Silva Xavier. Nasceu no ano de 1746 na fazenda Dom Pombal, no distrito de São João del Rei, em Minas Gerais. Porém, não há registro da data de seu nascimento, apenas do seu batismo em novembro daquele mesmo ano. Ele não tinha uma data de aniversário concreta. A data de aniversário dele foi de acordo com o batismo dele que ocorreu naquele ano em que ele nasceu. Ao contrário do que seu apelido insinua, Tiradentes não suportava arrancar dentes. Ele era muito mais a favor de preservar os dentes do que arrancá-los. Porém, quando arrancar, era irremediável. Ele colocava coroas artificiais feitas de marfim e de osso de boi, que ele mesmo fabricava. Ou seja, Tiradentes, ele era dentista. Mas o feriado não é porque ele era dentista. Vamos já descobrir o porquê. Tiradentes tentou várias profissões: dentista, tropeiro, minerador e engenheiro. Entrou então para a Sexta Companhia de Dragões de Minas Gerais, como alferes, uma espécie de segundo tenente. Tiradentes era também militar e chegou até o posto de alferes, que na época correspondia mais ou menos a tenente. Além disso, ele foi também vendedor ambulante, que naquele tempo se chamava mascate. Minerador e ainda conseguiu arranjar do tempo para ser um dos líderes da Inconfidência Mineira. Gente, vou explicar para vocês também um pouco sobre Inconfidência Mineira, pois vai ser muito falado aqui nesse vídeo. Inconfidência Mineira, também referida como Conjuração Mineira, ela foi uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então capital Minas Gerais, estado do Brasil. Entre outros motivos, foi contra a execução da derrama e do domínio português. Os principais planos da Inconfidentes eram estabelecer um governo republicano independente de Portugal. Ele queria que o Estado fosse independente de Portugal, pois nesse tempo os portugueses eram quem dominavam. Ele queria criar uma universidade em Vila Rica e fazer de São João del Rei a capital. Seu primeiro presidente seria, durante 3 anos, Thomas Antônio Gonzaga, após qual haveria eleições. Nessa república não haveria exército. Em vez disso, toda a população deveria usar armas. Há que ressaltar que os Inconfidentes visavam a autonomia somente da província das Minas Gerais, e em seus planos não estavam previstas a libertação dos escravos africanos, apenas aqueles que eram nascidos no Brasil. Tornou-se mártir, ou seja, Tiradentes ele foi torturado porque lutou pela liberdade do Brasil do domínio português, principalmente do estado de Minas Gerais, onde era feita a extração de ouro em grandes quantidades. Pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para a libertação da minha pátria. Teria dito Tiradentes ao ouvir serenamente a sua sentença de morte. Tiradentes foi torturado, foi enforcado, foi condenado à morte por ter o sonho de livrar o Brasil da colonização portuguesa. O sonho dele era livrar o estado dele e também o Brasil, e com isso ele foi condenado à morte. Por isso que no dia 21 de abril comemoramos o dia do primeiro sonho de um Brasil livre da colonização portuguesa. Exato dia esse em que Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier, no ano de 1792, morreu enforcado. Aqui eu estou mostrando para vocês o Museu Tiradentes.
conhecido também como o Museu da Inconfidência. Ele foi inaugurado em 1972 e encontra-se instalado numa pequena casa no distrito de Inconfidências, Cebolas, em Paraíba do Sul. A Inconfidência foi o início da mudança que pretendia a liberdade do Brasil do domínio colonial português. De lá para cá, realmente muita coisa mudou, além de Portugal não ser mais nosso inimigo. Aqui eu tenho a frase de Tiradentes para vocês. Esta terra há de ser um dia maior que a Nova Inglaterra. Essa foi uma das frases marcantes que Tiradentes nos deixou. Aqui eu trouxe para vocês algumas curiosidades importantes sobre Tiradentes. Ele nunca usou barbas e cabelo longos, como retrata em livros didáticos. Essa figura vem de uma pintura de Décio Vilares, de 1890, em que Tiradentes é representado com base na fisionomia de Jesus Cristo. Como militar, o máximo que se permitia era um discreto bigode, ou seja, ele não poderia usar barba. Na prisão, onde passou os últimos 3 anos de vida, os detentos eram obrigados a fazer a barba. Tiradentes foi enforcado com a barba feita e o cabelo raspado no dia 21 de abril de 1792, como já foi falado. Após subir os 21 degraus da forca, teria dito ao carrasco Capitânio, seja rápido. Ou seja, ele já não aguentava mais aquilo tudo. No dia 4 de julho de 1792, a bolsa com os instrumentos odontológicos que Tiradentes usava foi a leilão. O comprador foi Francisco Xavier da Silveira, que pagou R$ 800 pela relíquia. Tiradentes é o patrono cívico da nação. Ele é o único brasileiro cuja data de morte se comemora com um feriado nacional. Tiradentes não foi considerado um herói, tão logo morreu e só passou a ser cultuado 98 anos depois da sua morte. Como defendia ideias iluministas, republicanas e antimonárquicas durante o período imperial brasileiro, seu nome quase não era citado. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a história de Tiradentes, o porquê dessa data tão importante ser feriado nacional no Brasil. Espero que tenha ficado um pouco dessa história tão importante na cabeça de vocês. Agora nós vamos lá para o nosso grupo, que eu vou deixar atividades sobre o feriado e sobre a história de Tiradentes.